Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, já tava com saudade de vir aqui gravar um vídeo pra vocês. Ontem eu acho que eu postei no grupo uma enquete sabendo se vocês sabem a diferença do que é. Acho que travou aqui. Do que é emoção e do que é sentimento. E teve até umas pessoas, acho que uma delas que responderam e respondeu até que certo, correto, parabéns, sobre o que é sentimento e emoções. Então eu vou gravar um vídeo aqui, vou gravar agora, falando um pouco mais sobre isso, porque nós sentimos isso, os sentimentos, nós temos as emoções, né? Mas muitas vezes nós não paramos para pensar a diferença dessas questões, o que é sentimento, o que é emoção, e a partir que nós não paramos para refletir, para identificar, nós não temos a oportunidade de gerenciar. Aí está muito linkado com a famosa inteligência emocional. Quem nunca ouviu falar da inteligência emocional, né? Inteligência emocional, por incrível que pareça, não está linkado com controlar as suas emoções. É isso mesmo, não está linkado com controlar, e sim gerenciar as suas emoções. E para gerenciar as emoções, nós temos que primeiro que detectar, saber quais são as emoções, saber o que é emoção, o que é sentimento, quais as reações do seu corpo que você está sentindo no seu dia a dia aí, tá bom? Então vamos começar. Convide aí as pessoas que você fala assim, precisa saber o que é emoção, o que é sentimentos, a pessoa tá deixando muito aflorar as suas emoções, convide aí para assistir conosco. Eu não divulguei essa live, não divulguei o vídeo, porque às vezes eu apareço assim, de supetão. É, mas esse vídeo vai ficar gravado, então para você que está assistindo agora, seja bem-vindo. Os novos integrantes do grupo também, sejam bem-vindos. Eu acho que esse vídeo também vai compartilhar na minha linha do tempo. Quando eu falo de grupo, é o grupo Ansiedade e Estresse na Pandemia, que lá nós temos um grupo onde nós interagimos mediante o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos sentindo frente à pandemia, tá bom? Então, vamos lá. O que é emoção afinal, né? Eu tô falando tanto. Então, o que é emoção afinal, Heloísa? Então, as emoções são as nossas respostas. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo que eu baguncei aqui. Agora tá bom. O que são as emoções? Voltando, o que são as emoções? As emoções são as nossas respostas automáticas mediante ao ambiente. Então nós não temos controle das nossas emoções. Elas vêm cada vez mais que eu mexo, cada vez mais fica torto. Tudo bem. Elas vêm e nós não temos controle dessas emoções. É difícil assim de refletir. Eu não sei para vocês, mas quando eu parei para refletir, ficou difícil também. Emoções nós não temos controle, elas simplesmente vêm e nos arrebata. É, é assim mesmo. Nós não temos controle das nossas emoções. É igual, exemplo, você colocar a mão no fogo e aí aquele fogo vai te queimar. Você não tem controle. É a mesma coisa das suas emoções. Se você está num ambiente estressor, de briga, e você é uma pessoa explosiva, as suas emoções vão vir à flor da pele. E se você não tem um gerenciamento ali das suas emoções, provavelmente você vai explodir. Então as emoções são isso, elas são imediatas. É tipo como bateu, levou. Então as emoções estão muito linkadas a isso. Você não tem você não tem controle, mas elas são respostas mediante ao que é apresentado para você.
tanto externo como interno. Como assim interno? Exemplo, se você lembrar agora de uma pessoa que você ama muito, querida, quais as emoções que vão vir dentro de você? É inevitável, né? Agora, se você lembrar e você falar assim, não, mas eu não quero sentir, eu não quero sentir, eu não quero sentir, vai adiantar? Não, porque elas vêm sem você permitir ou não. Igual você lembrar de uma pessoa ou se deparar com uma pessoa que você não gosta, que você tem aversão. Você vai ter uma série de emoções ali que também não vai dar para você. Não quero sentir, não quero sentir, não quero ter essas emoções. Também não vai dar. Porque as emoções, elas não perguntam para você. Elas simplesmente vêm. E isso é muito bom para nossa sobrevivência. Por que, Heloísa? Porque as emoções, ela, elas são essenciais para nós não detectarmos, mas até para nós protegermos a nossa própria vida. Como assim? Exemplo, imagina você numa floresta e aí aparece um urso. Se você... E o urso está correndo atrás de você. Correndo, vindo na sua direção. Se você parar para pensar, sem a emoção, zero emoção, se você parar para pensar qual a sua melhor solução, então eu vou subir na... Qual que é a melhor solução? Eu vou calcular aqui a distância entre o urso, entre mim, e vou ver qual que é a melhor alternativa, vou analisar o ambiente. Nesse processo todo de pensamento, de raciocínio, o urso já te atingiu e já te devorou. Mas a emoção não permite. Quando o urso está vindo, você tem uma série de reações fisiológicas que provocadas pelas emoções, pela sobrevivência, pelo medo, que te faz o quê? Correr sem muito pensar. E as emoções são muito importantes para nós. Inclusive a raiva. A raiva tem uma... Vou antecipando aqui o meu cronograma. Mas falando da raiva, a raiva também tem um sentido de nós termos. Porque quando nós sentimos raiva, nós nos sentimos injustiçados. Então, toda vez que nós sentimos injustiçados, prejudicados, vem a raiva para nos defendermos daquilo, das interações sociais, para nós nos contra-atacar. É interessante que muitos... Tem pessoas que quando ficam com raiva, ficam com o punho assim e conversando e não entende com o punho assim. Por que com o punho assim? Porque o corpo ele já se prepara para a luta, porque a raiva está muito linkado a isso. Então, resumidamente, a emoção é o quê? Igual falaram lá no grupo e parabéns, tá certo. A emoção são coisas que vêm e que passam. E são reações, as nossas reações, que nós não temos controles, elas são imediatas. Então tá certo quem falou isso. Agora nós vamos falar das 5 emoções universais. Emoções universais é que todo ser humano tem, independente da cultura. Porque tem as emoções, tem as outras emoções que nós adquirimos com a cultura, tem as emoções secundárias, enfim. Aqui no vídeo nós vamos falar das 5 emoções universais, para não ficar muito extenso. As 5 emoções universais são a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva, a alegria, a tristeza e o nojo. Tá faltando uma. Alegria, tristeza, o nojo. São 4. Me enrolei aqui, mas vamos lá. A alegria, ela está vinculada ao quê? À recompensa. Então, se nós pensarmos, todos nós buscamos a alegria. O sentido de nós irmos à luta e buscarmos algo é sentir essa emoção, né? É ter essa emoção, na verdade, ter essa emoção da alegria. Ela está linkada à recompensa.
E aí é um convite agora para você analisar o que você tá interpretando como recompensa na sua vida. Se a recompensa está num estímulo externo, exemplo, coisas materiais, se está num estímulo emocional do outro, então depende do outro te elogiar, do outro te valorizar, então você está suscetível a ter essa emoção de alegria só quando o outro decide te dar. Então aí é um convite para você refletir também o que você está interpretando de recompensa. Porque também quando nós começamos a gerar as nossas próprias recompensas, nós começamos a, a produzir esse estímulo de alegria, para nós termos mais alegria no nosso dia a dia. Voltando aqui para as emoções. A tristeza. A tristeza está linkada e ligada com o desapontamento. Então, isso não é novidade para ninguém, né? Quando você fica triste, está muito linkado ao desapontamento de alguma coisa, alguma perda de emprego, algum desapontamento com uma outra pessoa, enfim. Mas ela também tem uma funcionalidade reflexiva. Então é importante também saber gerenciar a tristeza, né? E nesses tempos atrás, eu até falei de resiliência. E está muito linkado a isso. É saber ressignificar também a tristeza. Só que a tristeza também tem um paralelo, ela tem que ser assistida. Essa tristeza tanto tem um ponto de reflexivo, mas também ela tem que ser assistida para ela não evoluir aí para uma depressão. Só que a depressão ela é bem mais complexa, não tá só linkado à tristeza, e sim à desesperança da vida. Enfim, depois a gente pode gravar um vídeo falando só sobre isso. E tem o nojo. O nojo é mais simplificado falar de criança, né? Porque quando você vai dar, deixa claro, né? Quando você vai dar um legume para criança, ela já mostra a cara de nojo, a cara de aversão àquele legumes. Trazendo aqui para nossa realidade, o nojo está linkado à aversão a alguém, aquilo que você não gosta, aquilo que você rejeita. Exemplo, se tem alguma pessoa do seu convívio, ou até que você vê no telejornal, que quebrou as suas crenças, que você leva como essenciais para a convivência humana, aquilo você pode ter como uma aversão a essa pessoa. Igual as pessoas que cometem homicídio, essas questões, aí você pode ter uma aversão, um sentimento de rejeitar, de rejeito daquela pessoa. E agora a raiva, que eu já adiantei um pouco, né, sobre a raiva. A raiva está muito linkada à injustiça, também é um mecanismo de luta, a te defender. Então, quando você sente a raiva, você sente que quando você demonstra essa emoção de raiva, é que você está, de alguma forma, se sentindo injustiçado. Aí é um alerta para as pessoas muito explosivas, muito, não digo raivosa, né, porque é muito senso comum, mas aquelas pessoas que têm a raiva flor da pele, avaliar se essa característica de raiva, deixa eu ver se tem água aqui. Essa característica de raiva, só um minutinho que eu vou beber água. Agora sim. Essa característica de raiva não está influenciando a sua cognição, a sua percepção do outro. Porque a emoção, ela também faz isso. A emoção, ela tem um poder decisivo nisso, né? Que é a questão também do humor. A emoção, ela influencia no nosso humor. Então, exemplo, se você pega uma foto de um namorado antigo, uma ex-namorada, e aquilo mexe com as suas emoções. E aí você passa o dia
meio reflexivo, meio para baixo, e as pessoas, e você nem percebe, você viu aquela foto, aquele estímulo, aquela emoção que te trouxe, influenciou, e você vai passando o dia. E aí no final do dia, alguém falou assim: "Nossa, você está diferente". Aí que você para refletir e fala assim: "Foi por conta da foto". Quem nunca, né? Então, estudos já se debruçaram nessa questão e já foi comprovado que as emoções influenciam a nossa percepção da vida, influencia a percepção dos estímulos que estão ao redor. Então, exemplo, se você tem se você recebeu uma notícia muito boa e que isso te deixou muito alegre, o resto do dia você vai perceber e vai ver as outras coisas com mais positividade do que antes. Agora, o contrário também. Se você teve uma questão que te desapontou, que te deixou triste, a tendência é você passar aí o resto do dia ou do dia anterior vendo os outros estímulos dos ambientes, vendo as outras pessoas de forma um pouco mais recaída, um pouco mais desanimada. Isso que as emoções influenciam os nossos comportamentos, às vezes sem a gente perceber. Às vezes nós não percebemos por que nós estamos tristes, por que nós estamos tão eufóricos ou por que nós estamos tão irritados. O que bateu levou que eu tô falando aqui, né? Às vezes você ficou com raiva de uma situação e aí durante o dia todo você ficou nervoso com várias pessoas que muitas vezes não tinha nada a ver com a situação anterior. Por que de tudo isso? Porque as emoções ela influencia o nosso humor e influencia a capacidade de percepção do outro e do ambiente. Isso é muito interessante de nos entendermos. Porque quando acontece isso, você fala assim, isso está me influenciando. E a partir que nós nos conhecemos, nós conseguimos gerenciar melhor. Agora vamos falar do sentimento? O sentimento é a interpretação das nossas emoções. Lá no começo do vídeo, nós não falamos que as emoções e respostas automáticas? Então, o sentimento é a interpretação psicológica disso. Então, vem a emoção vem a emoção e nos faz ter a tristeza. E aí vem o sentimento e interpreta tudo aquilo, interpreta o que está acontecendo. E junto com o sentimento, ele faz esse processo que pega as suas memórias, as suas crenças e que forma essa interpretação psicológica do que está acontecendo com você e te entrega. Exemplos de sentimentos são amor, ódio, inveja. Então, tudo isso são sentimentos, são interpretações das emoções, falando mais resumidamente e de forma que mais simplória. Então, para resumir, emoções são respostas automáticas do ambiente e sentimentos são a interpretação psicológica dessas emoções. Então, a partir disso que você começa a refletir o que é emoção, o que é sentimento, você começa a perceber as suas próprias atitudes emocionais. E você se percebendo, você também permite a melhorar essas respostas, porque a emoção, ela influencia o modo que você se comporta. Então, o exemplo que eu falei da reunião aqui, falei aqui ou na outra live que se eu não falei aqui o exemplo da reunião, vocês me falam aqui que depois eu escrevo para vocês. Então, as emoções, ela influencia os nossos comportamentos e a partir que nós começamos a identificar, começamos a respeitar até as nossas emoções para gerenciá-las, a nossa vida comportamental perante o outro e perante nós mesmos começa a melhorar e a gente ter uma vida mais saudável psiquicamente, emocionalmente, inclusive nesses dias difíceis que nós estamos aqui. E o que mais nós precisamos é gerenciar tudo isso e nos perceber melhor, porque para nós conseguirmos chegar
em uma determinada solução, as nossas emoções têm que estar ali, apaziguada, e não influenciando, tomando a frente das nossas decisões, dos nossos raciocínios, porque as emoções muitas vezes embaçam. Às vezes ela está preparada para uma luta ou preparada para uma fuga, e não necessariamente o ambiente pede isso, mas o que mais nós vemos é isso. É as pessoas discutindo, as pessoas brigando, igual nós vimos nos, nos jornais, né, até internacionais, o que está acontecendo com as pessoas, né? Porque as emoções delas estão aflorando, as emoções estão preparadas para lutar, sendo que na verdade era para conversar, era para se comunicar. As emoções era tá preparada para rejeitar o outro, sendo que na verdade era para acolher, para entender, ter mais empatia. Por isso que é importante nós termos essa noção de emoção e saber controlar. Peraí, esse sentimento não, essa emoção está correspondente com o ambiente? Então, eu tô sentindo essa raiva aqui. Muitas vezes eu perdi o emprego. Enfim, tá faltando coisas aqui. Mas eu tô com raiva, tô triste. Mas isso vai me ajudar a ter alguma coisa? Então, é importante saber reconhecer essas emoções. Essas emoções não vão sumir de você e nem devem sumir de você. Mas é uma questão de você respeitar também as suas emoções. De quando vir, você parar um pouco, sentir ela e aí depois voltar para uma conversa com o outro mais calmo, mais centralizado, agora sim mais racional. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha contribuído com vocês e podem deixar o comentário aqui de vocês e interagem aqui no grupo porque aqui nós estamos um para ajudar o outro. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.